Olá, boas-vindas a todo o público da TV 247. Começa agora ao vivo no dia 18 de agosto, às 13 horas, a live mais esperada desse ano com o nosso querido Pepe Escobar, diretamente de Samarcanda. Pepe, explique aí o local, qual o significado desse local, de onde você nos fala. Pepe não escuta? Salam alaikum, everybody! Salam alaikum, everybody! Boa, boa. Vocês estão me ouvindo? Pepe, a gente sabe das dificuldades de conexão. O meu som vai demorar um pouco para chegar até você. E aí você fala, vai falando, vai contando as suas histórias. Eu vou fazer mínimas intervenções aqui, porque eu acho que é a maneira mais simples da gente conduzir aqui. Então, Pepe, explica aí onde você está, qual é a importância desse local e o que você pode nos contar sobre o novo xadrez eurasiano. Bom, olha, antes de tudo, eu falei para o Leonardo antes que eu estava com medo da nossa live, porque eu estou numa casa de família uzbek do fim do século XIX, com 6 routers, e eu estou do lado do jardim. Eu tenho um jardim lindo aqui do meu lado. O problema é que não é uma casa do fim do século XIX com um mínimo de modernização. Então, a internet é muito oscilante. Então, se cair, vocês desculpem, porque é um problema técnico, evidentemente. Né? É muito mais legal você estar na capital das Rotas da Seda e não estar num hotel internacional, num hotel americano. Eu estou num bed and breakfast de uma família uzbek de séculos em Samarcanda. Eles transformaram a casa da família deles num bed and breakfast. É um lugar lindo, é uma casa de madeira. Esse teto que vocês estão vendo do meu quarto, da minha caverna, todo decorado. É uma mini caverninha e do lado aqui eu tenho um jardim absolutamente extraordinário, onde eu tomo breakfast de manhã, onde eu preparo as colunas. E eu estou a 5 minutos do túmulo do Timur, que foi o grande conquistador das Rotas da Seda, 2 séculos depois do Gengis Khan. E, bom, tem inúmeras razões porque eu estou em Samarcanda, capital das Rotas da Seda, e uma das cidades de valor mitológico mais extraordinário em toda a história da humanidade. Um deles é que o loop que eu estava fazendo na Ásia Central antes do Covid foi interrompido pelo Covid. E o Uzbequistão estava na minha lista. Então, eu não pude vir aqui durante 2 anos. Então, eu resolvi vir finalmente dessa vez e com calma. Eu vou passar um mês, até o final desse mês, fazendo toda a pesquisa de campo que eu não pude fazer antes. Essa é uma das razões pessoais, porque entra história, cultura, arquitetura, geopolítica, geoeconomia, fotografia, arqueologia, etc. E tal. A segunda razão é muito mais importante até. O mês que vem vai ter a cúpula da Organização de Cooperação de Xangai aqui. Então, eu vim antes para preparar o terreno, evidentemente, para conversar com... Por exemplo, eu fui à Universidade de Samarcanda 3 vezes já, inclusive hoje de manhã a última vez. Um instituto de estudos de centro da Ásia Central aqui, que é um dos melhores do mundo, que funciona em parceria com a Unesco, inclusive, uma das boas coisas que a Unesco faz pelo mundo. Né? E aqui está no centro das Rotas da Seda ancestrais, as antigas, as que passavam por todo o mundo turco-persa, e aqui é o mundo persa, basicamente. Esta é uma cidade tradicionalmente Tajik, é uma cidade que foi parte do Império Persa, depois foi parte do Império Timurida. E o frame of mind e a cultura são persianizadas, não são turcófonas. Mas hoje elas, por causa, entre outras razões, pela divisão maluca de fronteiras na época stalinista, feita pelo Stalin ele mesmo, ela faz... Samarcanda e Bukhara, que são cidades persianizadas, digamos, de cultura persa tradicional, clássica, estão no Uzbequistão. E o Uzbequistão é um país basicamente túrquico, é um povo túrquico. Tem ligações muito próximas com a Turquia. Por exemplo, o nosso amigo Sultan Erdogan,
ele olha para o Uzbequistão como um país irmão e um país turcófono. Não é. Se você fala, por exemplo, uzbek, você entende um pouco de turco. Mas se você sai na rua aqui em Samarcanda ou em Tashkent, a capital onde eu estava antes, e você fala turco, ninguém vai entender. Ou seja, é outra história completamente diferente. Mas do ponto de vista de expansão do mundo turco, para Erdogan e para os caras do AKP, o partido em volta dele, é muito importante uma aliança com o Uzbequistão. Ao mesmo tempo, o Uzbequistão está no meio das novas rotas da seda. O Uzbequistão é um país oficialmente ligado às rotas da seda chinesas, o Belt and Road Initiative. Eu não sei como chama em português Belt and Road Initiative em português, Leonardo. Me corrija. Iniciativa da Rota da Seda, é isso mesmo. Em português é Iniciativa da Rota da Seda, é isso? Tem um cinturão, uma rota, mas... Não, Iniciativa Cinturão e Rota. É algo desse tipo, mas as pessoas falam popularmente Rota da Seda, né? Ótimo. Então, o Uzbequistão, como um dos stans da Ásia Central, ele tem um acordo oficial onde ele é membro de projetos da Rota da Seda chinesa. Ao mesmo tempo, ele é membro da Organização de Cooperação de Xangai, que são China e Rússia, Índia, Paquistão, 4 da Ásia Central, o Irã, que vai ser finalmente entronizado oficialmente o mês que vem aqui em Samarcanda, e tem os observadores, onde se inclui o Afeganistão, inclusive a Turquia. Então, o Uzbequistão está no centro de tudo que se relaciona em termos de ofensiva comercial e de conectividade, digamos, e de integração eurasiática, tanto vindo da China quanto vindo da Rússia. O Uzbequistão está no meio de tudo isso. Como o Cazaquistão, que é ainda mais importante estrategicamente do que o Uzbequistão aqui na Ásia Central, e como os menores também, o Quirguistão e o Tadiquistão. Bom, então essa é a razão geopolítica, geoeconômica principal que eu estou aqui. E a terceira razão é super importante, porque entre o Afeganistão, 2 ou 3 da Ásia Central, o Irã, o Paquistão e coordenados pela Rússia e pela China, está acontecendo é como se eles estivessem numa Maserati e tivessem colocado a sexta, não a sétima ainda, mas a sexta marcha. E agora o negócio está andando numa velocidade absolutamente de você perder a cabeça, que é justamente o tema da minha coluna de ontem, que eu mandei para o Leonardo e acho que ainda não deu tempo de ser traduzida. Ela deve sair no 247, acho que entre hoje e amanhã pela Patrícia. É uma coluna super importante porque dá uma ideia para vocês de como o quebra-cabeça de integração da Eurásia é uma coisa tão complexa e agora está andando muito rápido. Eu acho que muitos de vocês, como eu, quando éramos pequenos, eu fazia quebra-cabeças. Então, você lembra que no começo de você montar um quebra-cabeça de 1000 peças, a gente ia bem devagar, você tentava ver mais ou menos o esquema de como é que vai parecer essa paisagem final. Na hora que você colocava na cabeça o desenho final, e aí você começava a procurar as peças que iam se encaixar em cada ponto do quebra-cabeça, a sua velocidade de montar o quebra-cabeça aumentava exponencialmente. É o que está acontecendo agora nesse processo de integração da Eurásia, que é algo que no Ocidente é praticamente desconhecido, porque, primeiro de tudo, é extremamente complexo. Segundo, se você não conhece as realidades locais de cada um desses países, de como eles se interligam, você não vai nem entender o que está acontecendo. Terceiro, você precisa saber quais são os projetos, de onde eles vêm, quem participa, quem está pagando, se tem condições de ser executado a curto, médio ou longo prazo, e como isso vai se imbricar com outros projetos, e muitas vezes projetos que vêm de outras organizações internacionais. Então, você tem, ao mesmo tempo, agindo aqui no coração da Ásia Central, relacionados com a Rússia ou relacionados com a China, você tem as rotas da seda chinesas, o Belt and Road Initiative, BRI, você tem a União Econômica Euroasiática, que é basicamente dirigida pela Rússia,
Você tem os BRICS e os BRICS Plus, especialmente, que breve a gente vai ter países eurasiáticos que vão se tornar membros do BRICS Plus, que é algo que eles estão discutindo cada vez mais próximos a partir desse ano, sob a liderança da China. A mesa do BRICS esse ano é da China, e a China esse ano olha, nós queremos BRICS Plus, assim como nós queremos mais na Organização de Cooperação de Xangai. Ou seja, a lista de candidatos, tanto para entrar nos BRICS Plus, quanto para entrar na Organização de Cooperação de Xangai, ela aumenta praticamente a todo dia. Tem países da América do Sul, como a Argentina, tem do Sudeste da Ásia, como a Indonésia, tem do Norte da África, como o Egito, tem da África, como o Senegal, tem do Oriente Médio, como Líbano, tem o Irã, que já vai ser parte da Organização de Cooperação de Xangai, e mais cedo ou mais tarde vai ser parte dos BRICS Plus também. Então, você tem todas essas organizações, ao mesmo tempo, investindo em projetos, discutindo projetos para o futuro. Você tem as deliberações que, por enquanto, são em bastidores, porque são discussões extremamente complexas de organizar uma cesta de moedas básicas. Uma só moeda no início vai ser muito difícil, mas uma cesta de moedas, que é o que os BRICS estão pensando, e a Organização de Cooperação, desculpe, e a Eurasia Economic Union, a União Econômica Euroasiática, está discutindo com a China diretamente, coordenada pelo Sergei Glaziev, que a gente já conversou muito aqui em diversas lives. Inclusive, a única entrevista que o Sergei Glaziev deu para um analista internacional foi a que ele deu para mim, há 2 ou 3 meses atrás, que saiu em vários lugares, saiu no Zero Hedge, saiu no Seeker, e eu acho que ela foi traduzida por vocês também. Eu acho que ela deve ter saído no 247 também. O Sergei Glaziev é o cara que está coordenando a elaboração dessa nova moeda, que seria uma moeda russo-centro-asiática com colaboração chinesa, para começar a passar em torno do dólar. E isso vai ligar com a discussão que dentro dos BRICS está cada vez mais forte de, vamos cada vez mais usar, trocas comerciais entre nós, usando as nossas moedas, e ao mesmo tempo vamos acelerar a configuração de uma moeda nossa, seria uma moeda dos BRICS. Ou seja, tudo isso não é curto prazo, é médio e longo prazo, mas é o famoso, o trem já saiu da estação, e é o trem de high-speed rail já saiu na estação. Por isso que nesses últimos meses, especialmente depois do início da Operação Z na Ucrânia, depois que o Sul Global viu o que estava em jogo na Ucrânia, ou seja, a Ucrânia, o peão do grande jogo entre a OTAN contra, basicamente, a Eurásia. A Ucrânia é um peão no meio do jogo entre o Império, os seus vassalos europeus, esse espaço todo que eu chamo de NATO-stan, OTANistão, contra a União Euroasiática, coordenada basicamente pela Rússia e pela China, onde o Irã tem um papel muito importante, onde a Índia e o Paquistão estão ligados porque eles são membros da Organização de Cooperação de Xangai, onde a Turquia está olhando cada vez mais e fala, escuta, eu vou terminar perdendo esse trem, não posso de jeito nenhum. Por isso você vê essa articulação maluca, diplomática do Erdogan em todos os sentidos. Onde o Erdogan está agora que a gente está conversando, Leonardo? Ele está em Lviv, junto com o cocainômano demente e o Guterres da ONU. Ou seja, ele joga em todos os lados. Ele encontra o Putin, na semana seguinte ele encontra o Zelensky junto com o Guterres. Isso é uma coisa que eu estava aqui, antes de eu vir para cá, acho que vocês sabem, eu estava em Istambul. É uma coisa que eu conversava em Istambul praticamente todo dia com os meus interlocutores turcos, especialmente acadêmicos, mesmo o fato de eles serem quase todos kemalistas, laicos, não apoiam o Erdogan, não apoiam o AKP, detestam islamistas, mas eles reconhecem, olha, dessa vez, ele, em matéria de equilíbrio diplomático e de jogo diplomático, ele está dando um jogo de mestre.
porque ele consegue desestabilizar os americanos completamente, ele deixa os europeus fulos da vida, os caras vão ao vivo todo dia dizendo a Turquia está colaborando com a Rússia, com a China, não pode, isso é um horror, etc. E, ao mesmo tempo, ele conversa com os russos, conversa com os chineses, conversa com os principais players aqui da Ásia Central, ou seja, ele está, como é que chama? Hedging. Como se diz em português, hedging? Como é que chama? Balançando, seguro, né? Uma espécie de seguro. Ele está fazendo montando uma posição. Isso, exatamente. Ele está montando a posição dele em todo o tabuleiro para ele poder se movimentar para onde ele quiser. Todo mundo sabe que o futuro da Turquia é com uma maior integração euroasiática. Não vai ser com a União Europeia e não vai ser como membro da OTAN. Isso os próprios turcos já sabem. O problema é que algo que a gente já discutiu aqui também, que é um assunto extremamente sério. A elite turca, mais de 90%, ela é atlanticista. Então, como eles vão tirar isso da cabeça de que, a partir de agora, o futuro deles, geoeconômico e geopolítico, é com a Eurásia, onde eles não vão ter um papel de protagonista, eles vão ser mais um entre vários. O Irã tem uma importância geopolítica e geoeconômica para a integração euroasiática muito maior do que a Turquia. Será que a Turquia, sob Erdogan, aceitaria esse tipo de papel? Se eles veem que existem possibilidades comerciais e de business, porque o AKP, o partido do Erdogan, basicamente é um partido de business. É um partido que a piada que rola em Istambul, desde que eu comecei a ir a Istambul no começo desse ano, é a Gangue dos Cinco. Sabe o que é a Gangue dos Cinco? São as 5 grandes empresas de especulação imobiliária turcas, que são todas ligadas ao partido e ao Erdogan pessoalmente. São os caras, Leonardo, que constroem tudo na Turquia, entende? Então, se a Gangue dos Cinco vê que tem uma oportunidade de eles virem para cá, por exemplo, para o Uzbequistão, e construir para cima e para baixo, já estão aqui as construtoras turcas, claro, eles vão, nosso futuro não é ficar construindo na Europa. Na Europa não tem mercado para a gente. Na Turquia a gente já tem um mercado. O nosso mercado agora é a Ásia Central. Ou, inclusive, a Ucrânia, por exemplo, o interesse deles na Ucrânia é de construir alguma coisa. O problema é que a Ucrânia já é um país completamente destruído, comprado, especialmente vendido. Todo mundo sabe disso. Os europeus, a ficha está começando a cair agora na Europa, depois de 5 meses. Diga, Leonardo, você quer fazer uma pergunta? Não, eu quero fazer, porque o público aqui estava com muita saudade de você, Pepe, e os comentários estão vindo aí de uma maneira muito interessante, né? Eu vou pegar esse comentário do Juliano Bueno, dizendo assim, o peão é a Ucrânia, mas a grande torre oculta é a Alemanha, e não se discute sobre a guerra híbrida lá. Hoje, ainda Pepe, não. Então, mas hoje eu li uma notícia tão interessante, cara, do Zelensky, na verdade do governo ucraniano, acusando a Deutsche Welle, a agência de comunicação pública da Alemanha, de estar fazendo propaganda russa. Por quê? Na Alemanha, eles já começam, a própria mídia pública já começa a discutir assim encalacrada em que eles foram colocados. Eles estão tentando se libertar. A Alemanha então, eles estão tentando dominação. Exatamente. Né? Digamos que eles estão no estágio de... Eles estavam no estágio de negação absoluta, né? Agora eles já estão no estágio não de aceitação, mas eles estão passando da negação para começar a aceitar pelo menos alguns pontos. Em breve, eles vão chegar ao estágio de iluminação, na verdade, e perceberem que os 6 pacotes sucessivos de sanções contra a Rússia destruíram e estão desmilinguindo completamente a economia europeia, não a economia russa. A gente tem todos os dados possíveis e imaginários que saem todos os dias, inclusive na mídia do Otanistão, de como a economia russa segurou tudo que jogaram em cima deles, como eles estão tendo lucro em vendas de energia, grãos, etc., carvão, o que for, como eles têm, por exemplo, a Índia, que era um comprador de petróleo menor da Rússia, virou um dos grandes clientes de importação de petróleo russo, seja como for, e pagando os descontos absolutamente sensacionais, 25%, 30%, do ponto de vista indiano, isso é um monte de dinheiro que eles economizam. Como 85% do planeta não sancionou a Rússia, ou seja, do ponto de vista da mediocridade das elites europeias, e aí eu não estou falando não só das elites nacionais ou
líderes, entre aspas, nacionais, tipo Scholz, o reizinho Macron, etc. e tal. Mas a Comissão Europeia. Vocês devem ter reparado que aquela imbecil da von der Leyen ficou quieta nas últimas 2, 3 semanas. Ela não abre a boca há 2 semanas. Inclusive porque ela foi, certamente, isso, pelos meus contatos em Bruxelas, deram uma chapuletada nela e falaram, olha, a culpa é sua. E nós não vamos cair por sua causa. Tenta resolver essa história de qualquer jeito. Porque nós estamos... Nós, eurocratas, com a nossa vida de príncipes nababescos do Império Mughal indiano aqui em Bruxelas, nós não vamos pagar pelos seus erros. E os erros do Borrell, o imbecil catalão, que é o maior diplomata principal da União Europeia. Esses caras, cada vez que eles abrem a boca, eles davam munição extra para a Rússia e jogavam ainda mais as partes do sul global que ainda não estavam definitivamente isentas a críticas ou críticas, mas entendendo a posição russa. E agora isso é indiscriminado. Pela América Latina, pela África inteira, pelo Oriente Médio e por toda essa área aqui, por toda a Eurásia. Ou seja, do ponto de vista da diplomacia russa, foi uma vitória diplomática gigantesca a nível global, que os europeus chegaram a um ponto de que, de um mês para cá, eles começaram a reclamar disso pessoalmente. Você imagina o Borrell da entrevista dizendo que eu não sou tão popular quanto o Lavrov, que horror. Ontem a manchete da Reuters era o seguinte, que dizia, olha, as iniciativas na ONU para isolar a Rússia são cada vez menores. Está havendo quase que uma desistência, né, vamos dizer assim, dessa blitz para isolar a Rússia. Sim. E eu acho que isso tem recuado bastante. Pepe, só para não perder o ponto da questão econômica, eu não sei se você viu ontem, a maior inflação em 40 anos no Reino Unido, acima de 10%. E tinha a primeira pergunta que chegou aqui de um telespectador nosso, quem ganha no Reino Unido? A Liz Truss ou o outro que eu não sei pronunciar o nome? E qual que é o impacto dessa vitória de um ou de outro? Porque a situação é pior do que na Rússia. Eu queria só falar de Rota da Seda, mas... Não, a gente vai voltar para a Rota da Seda. Isso tem uma ligação lateral com tudo que acontece na Eurásia, porque o establishment de inteligência britânico está diretamente implicado na guerra anglo-americana contra a Rússia. Ou seja, a guerra não é só de Washington, de facções do deep state americano contra a Rússia. É uma guerra anglo-americana. Porque então, entra o MI6 também nessa história. Então, me parece que eles preferem a Liz Truss ou não. Bom, eu vou cantar para vocês já direto o que vai dar. Vai ganhar a Liz Truss por uma razão muito simples. Um indiano não pode ser primeiro-ministro da Inglaterra. Acabou. Qualquer um que viveu na Inglaterra sabe disso perfeitamente. É absolutamente anátema. Ainda que seja um indiano do establishment, da classe dominante. Vocês sabem, não sei se vocês sabem isso no Brasil. A mulher do Rich é a mulher mais rica da Inglaterra. Ela tem mais dinheiro do que a rainha Elizabeth. Ela é multibilionária, chegando perto dos trillions, talvez, em pounds. Eles têm terras, é um negócio absurdo. E faz parte dessa diáspora indiana que ganhou um monte de dinheiro no leste da África. E aí, claro, eles eram os agentes imperiais no leste da África. E aí, claro, com todas as conexões com a City of London. Mesmo o Rich estando nessas condições, a Liz Truss, ela é um membro do establishment, era uma Tory, tradicional, e ela é exatamente o perfil de um Tory demente à la Bojo. Ela é pior do que... Se vocês achavam que o Bojo era um palhaço, a Liz Truss é um negócio inimaginável. Ela não conhece história, não conhece geografia, e, por consequência, não conhece nada de relações internacionais. Ou seja, vai ser um desastre absoluto. Mas interessa para o MI6. Porque quem controla esses caras, basicamente, é o MI6, a inteligência britânica exterior. Né? O MI5 é interior. O MI6 está
Onde eu estou aqui, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês no Uzbequistão. Eu tô na parte Tajik do Uzbequistão, que é Samarcanda, Bukhara. Se vocês vão para o sudeste, dá uns 350, 400 quilômetros daqui, é o Vale do Fergana, que é uma das áreas tradicionais das antigas rotas da seda. Era por onde passavam todas as caravanas da Rota da Seda. E o Vale do Fergana, nos últimos anos, ficou conhecido internacionalmente como uma cama especial do terrorismo barra pesado. Por exemplo, quando eu tive aqui a última vez, faz tempo, eu tive aqui a última vez na época da Guerra contra o Terror. Onde eu fui? O primeiro lugar que eu fui foi no Vale do Fergana. Eu atravessei do Quirguistão em Osh e fui para o Vale do Fergana, porque na época, vocês devem lembrar o que acontecia nos primeiros anos dos anos 2000, desde o 11 de setembro de 2001 até 2007, 2008. Era a psicose absoluta de guerra contra o terror. Então, eu estava atrás das conexões jihadis do Movimento Islâmico do Uzbequistão, IMU. E o líder desse movimento era um cara chamado Juma Namangani, que vinha da cidade de Namangan, que é uma cidade do Vale do Fergana. Ou seja, dessa vez, eu nem vou ao Vale do Fergana. Dessa vez eu vim para fazer um estudo histórico, é completamente diferente. Mas quem está... Ou seja, todas as conversas que eu tive aqui ligadas mais ou menos com guerra contra o terror, o que os caras me dizem? Olha, o MI6 está mandando ver no Vale do Fergana de novo, porque eles estão arregimentando jihadis, ou seja, gente pobre, que pode ser facilmente indoctrinada, pode se transformar em agente duplo, bem paga em moeda forte, em dólares ou em pounds ou em euros, e trabalhar para a inteligência britânica, desestabilizando não só uma parte da Ásia Central, mas o vizinho, Afeganistão. Ou seja, essa nova conexão jihad terrorista que está sendo cultivada pela CIA e pelo MI6 para desestabilizar a Rússia, desestabilizando os vizinhos, que é a Ásia Central e Afeganistão, eles estão, uma parte está aqui, no Vale do Fergana Uzbek, uma parte está no Quirguistão, ou seja, quando vocês lembram quando teve o golpe contra o Cazaquistão no começo do ano? Os jihadis que atravessaram a fronteira, eles atravessaram do Quirguistão para o Cazaquistão. Eles foram justamente de Almaty, no Cazaquistão, e atravessaram para o Quirguistão. Desculpe, eles atravessaram para Almaty, no Cazaquistão. E daí, por isso que teve, como é que chama? Encontros super barra-pesados entre o governo do Cazaquistão e esses arruaceiros, terroristas, baderneiros, jihadis, etc., em Almaty, que é o centro de business. Ou seja, isso nos dá o quê? A longo prazo? O mapa da mina de como os anglo-americanos vão sapear o que a Rússia e a China estão tentando fazer em termos de integração euroasiática, minando os vizinhos mais fracos, os elos mais fracos. E na cabeça deles, os elos mais fracos estão 2 ou 3 da Ásia Central, aqui, Uzbequistão e Quirguistão especialmente, o Cazaquistão agora está muito forte. Amanhã o Putin encontra o presidente do Cazaquistão em Sochi, entre outros, ou seja, eles conversam agora intimamente. E o Afeganistão, que é uma coisa que eu quero falar com vocês daqui a pouco para fazer a conexão entre tudo que está acontecendo de integração das rotas da seda e como eles estão querendo trazer o Afeganistão para dentro dessa história e qual é a jogada dos americanos dentro do Afeganistão também. Pepe, olha só, muita gente se manifestando, o pessoal estava com muita saudade de você aqui. Eu estou botando de vez em quando esse link aqui, ó, bit.ly/Carta do Povo. O que é a Carta do Povo? Carta do Povo é uma carta em defesa da democracia que está rodando, porque o Brasil está vivendo o seu momento limite. Então, sim, enquanto a gente vai fazendo a live, eu deixo aqui o link para quem puder acessar também. Okay. Mas eu quero te fazer uma pergunta, Pepe, que é o seguinte. Você está contando essa história do novo mundo que está emergindo diretamente aí do centro, né, dos acontecimentos, sim, de onde ela... Você falou, do centro da Rota da Seda, mas você poderia estar contando tudo isso por ligações com diplomatas, com jornalistas, com analistas geopolíticos e tal. Quero te perguntar o seguinte, quer dizer, você que faz um jornalismo impressionista, né? Você descreve muito as realidades locais, qual que é a importância de estar
para você, como escritor, como jornalista, num lugar em que ninguém pisa, né? Quase ninguém vai. Qual a importância de estar aí nesse local onde você está? Ninguém vai do Ocidente, né, Leonardo? Não, sim, do Ocidente, mas enfim, quer dizer, não é o jornalismo padrão. Mas você poderia estar fazendo, você poderia estar lá em Paris, você poderia estar na Turquia, você poderia estar em outro lugar. Não é o que eu faço. Quando eu vim morar na Ásia em 94, eu estou na Ásia há 28 anos, na prática. Eu viajei a Ásia inteira, praticamente tudo. Eu só não fui a Brunei e, por incrível que pareça, eu nunca fui ao Sri Lanka, que eu fiquei adiante. Fora Brunei e o Sri Lanka, eu fui em tudo, para cima e para baixo. E aqui na Ásia Central, tudo, para cima, tudo. Rotas da Seda, eu já fiz as rotas da Seda, as antigas, em trechos, inteira. Desde Xangai e Xi'an até Baku e depois até Veneza, para vocês terem uma ideia. São anos, né? Claro, você acumula isso em anos de trabalho e de viagem. Então, eu faço um misto entre análise e reportagem de campo, que é o que eu adoro fazer, viajar e falar com as pessoas. Por exemplo, as conversas que eu tenho aqui com os locais, mas é absolutamente imbatível. Por exemplo, hoje de manhã eu voltei à Universidade de Samarcanda, eu já fui lá 3 vezes, e tem um centro de estudos de estudos da Ásia Central afiliado a eles, e agora a gente está em contato e eu quero ver se eu pego scholars centro-asiáticos para escrever para as publicações onde eu escrevo em inglês, que vários deles escrevem em inglês também. Ou seja, isso é algo que você não vê no Ocidente. É muito raro. Só entre círculos de escolas. E um deles estava me dizendo hoje, olha, tudo isso que a gente está conversando de integração geoeconômica, geopolítica, etc. Em todos os nossos meetings, a gente debate isso. Só não avança mais rápido por problemas políticos. E é sempre assim, porque tem um país ou uma facção que vai perder poder se avança demais um certo projeto, entende? Tem uma facção que diz, se a gente faz esse projeto com os chineses, como é que a gente vai explicar isso para os russos? Quando eles não sabem que os russos e os chineses estão coordenando no background, por exemplo, essa imbricação entre as rotas da seda chinesas, o Belt and Road, o BRI, e a Organização de Cooperação de Xangai e os projetos russos, dentro do que os russos chamam Grande Parceria da Eurásia, esse é o tema oficial, isso é a descrição oficial dos russos, né? Eles discutiram isso antes, há anos, desde 2015, 2016, eles falam, não, nós vamos discutir projetos para a gente não fazer, um projeto não ficar passando por cima do outro, eles seguirem em paralelo e beneficiarem não só os seus clientes, os chineses, que são partes das rotas da seda, como os nossos clientes, que são parte da União Econômica Euroasiática. Então, a gente pode ter um exemplo prático, para vocês terem uma ideia. O Quirguistão. O Quirguistão pode ter um projeto dentro das rotas da seda que, para eles, os russos, interessa porque o Quirguistão também faz parte da União Econômica Euroasiática. É um exemplo prático, entende? Ao mesmo tempo, tem áreas onde os chineses estão... não seria invadindo, mas eles estão, como é que chama? Tendo um papel comercial muito maior em áreas que antes os russos consideravam áreas a esfera de influência basicamente soviética e depois russa. Então, isso é bem mais complicado, porque eles têm que discutir isso a um altíssimo nível, onde, ok, escuta, não é que a gente está querendo roubar um cliente de vocês no Cazaquistão. Não, vamos tentar achar um jeito onde todo mundo lucra. Os russos, os chineses e os cazaques, entende? Então, isso é a conversa que a gente estava tendo hoje de manhã, de setores ou companhias ou facções ou, como é que chama, vertentes políticas que temem perder poder político e áreas de influência. Então, é por isso que tudo isso que a gente está conversando podia ir muito mais rápido, às vezes não é tão rápido quanto as pessoas que vivem nesses países. Por exemplo, uma businesswoman do Uzbequistão, alguns dias atrás, ela estava me falando a mesma coisa. O país abriu há 3 anos, Leonardo. Não é nada. Imagina, até 3 anos, o Uzbequistão era um país completamente fechado.
totalmente fechado. Com o novo presidente, depois que morreu o Karimov, o novo presidente é um cara muito esperto. Ele se inspirou no exemplo do Cazaquistão, por exemplo. Ele tem trânsito com os americanos, tem um monte de investimento americano em Tashkent, tem centro financeiro americano em Tashkent, por exemplo. Aí os chineses vão e constroem um no mesmo bulevar do lado, entende? E ele tem bom trânsito com os russos e com os chineses também. Então, o que ele faz? Eu vou abrir o meu país e eu quero todo mundo investindo aqui. Afinal, eu sou membro de todas essas organizações internacionais, eu tenho um país letrado, sabe? Nossas universidades são muito boas, as pessoas são bem educadas, eu tenho uma nova mão de obra muito bem educada, eu tenho o que exportar, não só algodão, né? E o Uzbequistão pode se tornar uma potência regional. Ele percebeu isso perfeitamente. E a ligação dele com o resto do mundo islâmico, por exemplo. Em Tashkent, eu vi um negócio absolutamente impressionante. Eles estão montando um centro de civilização islâmica. Mas um negócio enorme num business neighborhood de Tashkent, onde eles vão se colocar praticamente como os turcos em Istambul. Montar Tashkent como uma capital do mundo islâmico moderna, como Astana, depois Nur-Sultan, no Cazaquistão, queria ser uma grande capital antes do Covid, pelo menos. Agora o negócio está mais ou menos parado. Nur-Sultan queria ser a Nova Genebra, a capital euroasiática da diplomacia do século XXI. Então, o que eles estão tentando fazer aqui em Tashkent? A mesma coisa, vamos roubar dos cazaques e a nossa capital vai ser a capital diplomática e a capital do mundo islâmico também, ao mesmo tempo. Então, isso é muito interessante, porque você só vê essas coisas quando você está em loco, né, Leonardo? Você sabe. Em loco, exatamente. Pepe, olha só, agora falando da grande questão, porque faz quase uma eternidade, né, que a gente não se falava. E entre uma live e outra, aconteceu o episódio Nancy Pelosi em Taiwan. Você que me mandou o link, né, do tracking do avião, né? Então é engraçado. Tava todo mundo naquele dia assim, tava o mundo inteiro seguindo o avião naquele dia. Eu estava fazendo o Bom Dia 247, foi muito legal, porque o avião ele não foi pela rota tradicional, né, pelo Mar do Sul da China. Então ele foi lá e parecia que ele não ia, de repente ele contornou, foi por trás, passou por trás. Foi a rota mais absurda que eu vi na minha vida. Ele sobrevoou metade do arquipélago da Indonésia, aí ele deu uma quebrada para o norte, ele margeou as Filipinas inteiras praticamente, aí ele pegou a esquerda. Exatamente. Inacreditável. Assim, quer dizer, para desviar, evidentemente, dos radares chineses. Mas, de qualquer maneira, é o seguinte, quer dizer, o Zé Morelli, há quem diga que a China saiu humilhada. Você concorda? A China vai dar o troco ou já está dando o troco, né? Talvez já esteja dando. Como é que você resume esse episódio, Nancy? Bom, eu escrevi sobre isso. Muitos analistas excelentes escreveram sobre isso também. Inclusive, alguns americanos perceberam. Americanos que têm pelo menos um mínimo conhecimento de cultura chinesa. Se você não conhece cultura chinesa, você não vai saber interpretar a resposta deles. Jamais a resposta chinesa seria uma resposta agressiva. Eles dão recados, é assim que eles funcionam. Eles sabem como eles vão reagir, mas é uma reação calculada no tempo deles e a longo prazo. Ou seja, ninguém podia esperar que eles fossem obrigar o avião da Pelosi a aterrissar não em território taiwanês, em território chinês, por exemplo, na ilha de Hainan, que faz parte da China. Não. Ninguém ia esperar que eles fossem muito menos bombardear o avião da Pelosi, que isso é um casus belli. Aí é a Terceira Guerra Mundial mesmo. E eles falaram várias vezes, olha, vocês infringiram a nossa linha vermelha. Então, haverá repercussões. E eles não especificaram quais serão as repercussões e o prazo das repercussões. Quais serão as repercussões e o prazo? A gente percebeu imediatamente após a decolagem do avião da Pelosi, que é um ensaio de bloqueio total de Taiwan, que é uma coisa que eles já tinham ensaiado, de War Games, né, várias vezes há anos. O que eles estão fazendo? Eles estão implementando em tempo real como funciona o bloqueio e, se eles precisarem apertar o parafuso e levar o medidor
da dor pesada corroendo o coração e os membros, eles podem levar a hora que eles quiserem. Que é exatamente isso que eles fizeram nos últimos dias. E se os americanos continuarem nas provocações, eles vão continuar apertando o dial e subindo a escala da dor para os taiwaneses. Ou seja, o interesse do leadership chinês desde o Deng Xiaoping, e isso a gente tem que voltar desde o começo, porque as tábuas da lei do que vai acontecer com a China no século XXI foi o Deng que traçou antes do handover de Hong Kong. Então, teve o handover de Hong Kong em 97, teve o handover de Macau em 99, e o próximo handover será a volta de Taiwan. Ele não deu uma data, mas ele falou, vai acontecer antes de 2049. É isso que a gente sabe. O que está acontecendo com o Xi é uma aceleração do ritmo. O Xi já colocou a sexta marcha na Maserati dele. Olha, não vai ser mais como o Deng falava de que vamos cruzar o rio sentindo as pedras, vamos manter um low profile, etc. Não, porque eles já perceberam, desde a guerra comercial lançada pelo Trump contra a China, e isso já tem alguns anos, foi 2017, 2018, 2019, 2020, e agora, depois do que está acontecendo com a Rússia por causa da Ucrânia, eles sabem perfeitamente que os americanos vão querer usar Taiwan como a nova Ucrânia, que é a única estratégia que o Império tem. A estratégia do Império do Caos é provocar caos. Como você provoca caos nos seus competidores? Você provoca caos dentro da área de influência deles. Ou seja, no caso da Rússia, a Ucrânia, no caso da China, um assunto de segurança nacional supremo para a leadership chinesa, que é a volta de Taiwan. Então, a reação chinesa, é muito difícil você explicar isso para o Ocidente, porque os parâmetros de análise do Ocidente são da cultura ocidental ou da cultura americana, que é uma cultura extremamente agressiva. Porrada, né? Se não deu porrada, perdeu. Exatamente, Leonardo. É a cultura da porrada. Os chineses... Imagina, por favor, olha os 5.000 anos de história deles, como é que eles fazem. Eles tentam acordos. Quando eles estavam sendo invadidos pelos... como é que chama? Pelos Xiongnu, os nômades a cavalo no norte, no século II a.C., 1, 0, 1, 2, etc., eles iam conversar com os nômades bárbaros e falar, o que vocês querem? Não, quer uma grana? Quer uma área? Quando esgotava tudo isso, aí tinha um choque. Mas é assim que os chineses funcionam. Entende? Mas como você vai explicar isso, especialmente na mídia do Otanistão e na mídia americana, que controla toda a mídia ocidental, onde a única coisa que existe é você dar uma porrada e você espera que o outro te devolva a porrada. Não é assim que funcionam as relações internacionais e não é assim que funciona a diplomacia. Especialmente porque os americanos, como a gente já viu demonstrado desde o 11 de setembro, tudo que veio depois, Líbia, Síria, Iêmen, etc., para não falar no Afeganistão, não existe mais diplomacia. E quando a gente vê que na raiz da Operação Z foi uma operação de diplomacia frustrada, os russos tentaram de todas as maneiras fazer os americanos sentarem na mesma mesa, vamos discutir, como é que chama, a nossa paridade estratégica na Europa, mísseis de médio e longo alcance, estabilidade estratégica, indivisibilidade de segurança para os europeus e para nós russos. E qual foi a resposta de Washington e de Bruxelas? Vocês lembram muito bem qual foi, né? Então, isso foi uma das razões básicas que os russos chegaram finalmente à conclusão que eles já tinham. Eles precisavam de uma reafirmação prática de uma conclusão que eles já tinham tirado. O Império do Caos como é que chama? A expressão oficial russa é non-agreement capable, incapaz de manter um acordo. E a implicação direta é incapaz de discutir qualquer acordo diplomaticamente. Bom, vejam o exemplo mais gráfico, que é o JCPOA, o acordo nuclear com o Irã, onde eles simplesmente, um belo dia, durante a administração do Trump, não queremos mais, tchau, acabou.
E agora está essa discussão interminável em Viena, vai e volta, os iranianos falando a coisa mais óbvia possível. Escuta, todo mundo assinou esse acordo em 2015, inclusive vocês. Vocês caíram fora. Todos nós, os europeus, os russos, os chineses e nós iranianos, continuamos dentro. Ou seja, vocês voltam e o acordo continua. O acordo que vocês querem fazer agora, que é um outro acordo, não. Ou é o acordo que foi assinado em 2015 que vocês caíram fora, ou não é nada. Pepe, olha só, qual que é a importância, porque a gente também deu essa notícia no dia de hoje, sim, dos exercícios militares conjuntos que estão sendo feitos pela Rússia e pela China, né? Você falou, o Império provoca caos na Rússia, o inimigo através da Ucrânia, e na China provocando em Taiwan. E os dois países anunciam esses exercícios conjuntos. Quer dizer, como é que você avaliaria? Esses exercícios são planejados com meses de antecedência, Leonardo, e faz parte da parceria estratégica Rússia-China, onde tudo que eles assinaram em termos de parceria estratégica e todos os encontros, por exemplo, entre o Ministério da Defesa russo e o Ministério da Defesa chinês, eles planejam exercícios a longo prazo, inclusive este. Ou seja, não é que de um dia para o outro... teve o avião da Pelosi, não disse, vamos fazer um exercício... Não é assim que funciona. Tudo isso é planejado com meses de antecedência, nos mínimos detalhes. E o fato de que agora a parceria, como eles mesmos definem, a parceria estratégica abrangente dos dois, ela inclui colaboração direta militar em altíssimo nível. Isso inclui troca de tecnologia e inclui exercícios militares conjuntos. Ou seja, a OTAN tem a mesma coisa. Os exercícios da OTAN também são planejados com meses de antecedência. E são sempre provocatórios, né? Porque os exercícios são geralmente bem próximos da Rússia. Os russos e os chineses estão fazendo exercícios longe de todo mundo, na Eurásia. Na área deles. Ok, na área de todo mundo aqui. Não, muito importante isso que você fala, porque de fato, a gente tem percebido cada vez mais essa, vamos dizer assim, o aprofundamento dessa parceria estratégica abrangente. Isso, que foi anunciado em fevereiro desse ano e que, de fato, né, Pepe, vai se confirmando como o evento geopolítico mais importante dos últimos anos, né? Sem dúvida. Ela solidificou a parceria que já existia há alguns anos, mas em fevereiro desse ano ficou provado tacitamente com um documento extremamente detalhado, complexo, com várias ramificações, de que agora é uma parceria estratégica a altíssimo nível em inúmeras áreas. Ou seja, isso foi um dos documentos que deixaram, especialmente o Pentágono e a CIA, completamente, a bússola deles explodiu. Porque eles não, por exemplo, isso é uma coisa que eu escutava há anos. Vários de nós escutávamos há anos em Washington. Imagina, isso daí vai ser como a época do Stalin e o Mao, vão terminar quebrando, vão se separar, vai ter outro cisma, etc. Eles não entendem, porque a mentalidade deles é de Guerra Fria. Primeiro de tudo, esses caras não viajam nem para a Rússia nem para a China. Eles não têm interações com os melhores think tanks russos ou chineses. Os think tanks chineses que esses caras conversam são think tanks atlanticistas chineses, que não refletem o que está sendo pensado lá em cima. Ou seja, esses caras não têm, como é que chama, conhecimento do terreno. Literalmente. E cultural nem se fala. Né? Por exemplo, esses caras ficaram 20 anos no Afeganistão e não aprenderam nada sobre cultura pashtun, tadjik, uzbek, etc. Bom, ou seja, esperar que eles consigam entender o modo de raciocínio e essa mistura de confucionismo, taoísmo e budismo e socialismo com características chinesas da leadership chinesa, mas jamais vão entender. É por isso que qualquer coisa que você lê nesses think tanks americanos ou Washington Post, New York Times, etc. É viciado pela maneira Guerra Fria que eles têm de analisar qualquer problema. O Ministério das Relações Exteriores chinês já percebeu isso faz tempo, há pelo menos 2 anos, quando eles começaram a entrar com uma retórica bem mais barra pesada. Não sei se vocês viram essa semana,
saiu um tweet brutal do porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, um deles, colocando o que os americanos pensam, o que o resto do mundo pensa dos Estados Unidos. Aí tem uma foto do Vietnã, uma foto da Líbia, uma foto do Iraque, uma foto do Afeganistão, uma foto de Cuba, etc. e tal. Tem uma foto do super-homem, o que eles pensam de si mesmos. E tem a última foto, é absolutamente brutal. É uma foto do 11 de setembro, as torres pegando fogo. Eu achei isso, e eles dizem também. Nossa, mas... Aquela provocação que não nos faria em outros tempos, né? Jamais. Leonardo, mas isso vem do Ministério das Relações Exteriores, é super sério. Não é um blogger, sabe? Não é um scholar. Não, é do Ministério das Relações Exteriores. Ou seja, isso está calcionado por Xi Jinping e pela elite do Politburo. Você pode soltar esse tweet sem o menor problema. Mas é uma porrada um negócio desse. Né? Ou seja, agora não tem mais... os chineses, aparentemente, a gente ainda não sabe como isso... Eles chutaram a... Como é que chama? Chutaram a bola? Como é que é? Chutaram o pau da barraca, né? Ainda existe essa expressão em português? Eles chutaram o pau da barraca. Chutaram o pau da barraca. Foi uma coisa impressionante. Eu estou lembrando aqui, enquanto você falava, você tem uma audiência muito qualificada, mas tem um telespectador extremamente qualificado, que é o professor Boaventura Souza Santos. Gosta muito de assistir as suas lives. Obrigado. E eu fiz uma entrevista com ele, e aí ele estava falando sobre o encolhimento do Ocidente. Né? Sim. Dizia que a Europa, Pepe, a Europa, sob a censura em que se encontra, né? Porque, na verdade, você não pode sair do discurso mainstream, quer dizer, se um analista fala algo que não é aceito, ele inclusive é bloqueado na imprensa de Portugal, da França, da Espanha, da Itália. Ele disse que nunca viu nada igual em toda a vida dele como intelectual. E disse que a Europa está virando um grande Porto Rico, né? Quer dizer, é exagero ou dá para dizer que está virando um Porto Rico mesmo? É uma excelente metáfora. Excelente metáfora. Eu vou citá-lo, inclusive, agora que você me falou. É um Porto Rico gigante. Bom, quando eu saí de Paris, o último jantar que eu tive em Paris, eu abandonei o jantar. Eu estava tentando explicar por um bando de zombificados o que estava acontecendo na Ucrânia. E não adiantou meus 28 anos de paciência taoísta e budista, tudo que eu aprendi na Ásia. Eu não aguentei, eu falei, não dá, tchau, é impossível. Desisto. Aí eu chego na Turquia, eu falei isso com vocês, eu posso conversar com todo mundo sobre qualquer assunto, inclusive, não só Europa, não só Otanistã contra a Eurásia, mas de política interna turca. Ou seja, você chega em Istambul e é uma das capitais do debate de ideias do século XXI. Quem poderia imaginar um negócio desse? Inacreditável. Inacreditável. Aqui, extraordinário. Eu tive discussões de altíssimo nível em Tashkent e aqui em Samarcanda. Inclusive da política interna deles. Eles reclamando de que o ritmo da abertura do país deles aqui podia ser muito mais rápido. Que eles querem fazer parte do novo... Eles veem que tem um novo mundo emergente e eles estão no centro disso. Eles estão no centro das rotas da seda ancestrais e no centro das rotas da seda do século XXI ao mesmo tempo. Ou seja, é um negócio inacreditável. Então, você vê a herança cultural, arquitetônica, artística em Samarcanda, que é uma das mais extraordinárias da história da humanidade. Quando você está frente a frente com madraças, com decorações, tem uma metáfora que eu... Na verdade, eu chupei da definição original, que são estalactites que eles esculpiam nos portais das madraças e das mesquitas, aqui desde a época timurida, desde o século XIV, XV, e eles chamavam isso de starry skies, céus estrelados. E aí eu transformei em um céu que nos protege, usando um pouco Islã e essa... você olha para o teto das madraças e você vê um céu que te protege num monumento arquitetônico. Isso é de uma sofisticação absolutamente brutal. Você não tem isso na arte europeia. Você teve em algumas instâncias da arte rinascimentale na Itália, mas não tanto, entende? Ou seja, você acredita, Leonardo, que do século VII ao século IX, nessa área aqui, que era
era o Sogdiana, como era conhecida. E a área mais à direita para o Afeganistão era conhecida como Transoxiana. Eles tinham, os alunos iam para as madraças aos 5 anos, e os caras ensinavam os alunos aos 5 anos a escrever em matemática. E quando eles tinham 20 anos, eles eram mandados para os países limítrofes ou para os reinos e principados limítrofes para conhecer outras culturas e fazer comércio. Imagina, século VII, século VIII, né? A Europa estava mergulhada no buraco negro absoluto da história. Entende? Então, é uma coisa que quando você viaja pela Eurásia e você compara com a civilização europeia ou o autodesígnio de que é uma civilização superior a todos os outros bárbaros, ou seja, nós inventamos o mundo moderno, nós temos o iluminismo, nós temos a melhor filosofia, a melhor literatura, a melhor ciência política, nós inventamos a política moderna, e todos os outros são bárbaros, que é basicamente o que eles pensam. É basicamente o que as elites ocidentais pensam. E é basicamente o que as elites americanas, que são uma laia de quinta, basicamente, com raríssimas exceções, pensam. Eles se acham os herdeiros do Império Romano, passando pelo Império Britânico, e todo o resto é um bando de bárbaros. Que é como eles tratam a nossa América Latina, é como eles tratam a África, é como eles sempre trataram o Oriente Médio, e é como eles tratam os russos e os chineses, especialmente nos últimos 100 anos, com esse predomínio americano. E especialmente nos últimos 75 anos, depois do final da Segunda Guerra Mundial, onde os Estados Unidos controlavam metade da economia planetária, e eles achavam que isso ia durar eternamente. Como sua conexão está boa, Pepe, eu compartilhei aqui o post do Zhao Lijian. Você achou o Twitter do Lijian Zhao, né? Estou vendo. Põe lá, Super-Homem e 11 de setembro, né? Bom, o Rui Abreu está dizendo, a censura na Europa é vergonhosa, nem elencar os fatos mais evidentes do conflito são narrados como uma catástrofe econômica que a Europa alimenta com as sanções à Rússia, né? E o Juliano Bueno dizendo, a solução para esse mundo embrutecido, imbecilizado é beber na Ásia. Pepe, olha só, eu não sei quanto tempo você vai ficar aí. Eu gostei de beber na Ásia, porque tem tantas... Olha, beber na Ásia... Olha, deixa eu fazer uma propaganda para vocês. Essa daqui é a Borjomi, que é uma das melhores águas minerais do mundo, da Geórgia. Você compra aqui no Uzbequistão, no supermercado. Não é maravilhoso? Porque são ex-repúblicas soviéticas, né? Então eles têm laços comerciais. Então os georgianos fabricam uma água de primeiríssima. Vamos exportar para os nossos amigos da Ásia Central.